Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Darley Tomás e hoje a gente vai falar sobre um livro que eu li e gostei demais. Mas antes de mais nada, se você gosta do conteúdo que eu tenho produzido, se você realmente tem aprendido algo, deixa aquele comentário, se inscreve no canal e compartilha com aqueles 15 mil melhores amigos. E basicamente a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Quase não marquei ele. Tá limpinho porque eu li pelo Kindle, que era mais fácil, era em inglês. Mas basicamente o nome desse livro é A Psicologia Financeira. Então vamos pro vídeo. Pessoal, eu fiz mais ou menos ali 9 anotações, fiz muito mais, mas eu separei as 9 que eu talvez tenha tido como as mais importantes. A primeira é decisões sobre dinheiro. No livro, né, o Morgan Housel fala que cada decisão que a gente toma relacionada ao nosso dinheiro está conectada ao nosso momento e às nossas experiências. E o que ele está dizendo? Que dependendo do momento em que você estiver na sua vida, a sua decisão vai ser diferente. Se você está num momento de bonança, as suas decisões vão ser diferentes. Se você está no momento de vacas magras, a sua decisão vai ser diferente, mesmo você sendo a mesma pessoa. E ele basicamente diz que as nossas experiências com dinheiro vão afetar cerca de 0,0000001% das coisas ao redor do mundo, mas vão afetar cerca de 80% da forma com que a gente acha que o mundo funciona. Olha que sacada. Ele tá falando que, cara, a gente é um grão de areia pro mundo. Whatever, qual decisão financeira você toma. Mas aquilo faz com que a gente internalize e pense que, com base na decisão financeira que foi tomada, isso vai determinar a forma como a gente enxerga e determina dentro do nosso modelo mental de como o mundo funciona. E isso é um grande equívoco. É basicamente você desenhando, né, que o mundo funciona da forma que você pensa, da forma como você lida com o seu dinheiro. E não são assim que as coisas funcionam. As coisas são como elas são. Então, você é somente um formiguinha nesse mundo. E eu também. Uma outra coisa que ele fala, ele utiliza o termo having enough. E é basicamente, né, eu não li o livro em português, então eu tô fazendo a tradução de acordo com o que eu interpretei no livro. É ter o suficiente. O modelo capitalista, gente, ele é desenhado para que pareça que você nunca tem o suficiente. Para que quando você veja o seu vizinho trocando de carro, você também queira comprar um carro. Para que quando o seu irmão compre um tênis novo, você também queira comprar um tênis novo. Para que quando você veja, né, o seu irmão ou o seu primo ou qualquer outra pessoa próxima, seu amigo comprando uma casa nova, você também tem a necessidade de comprar aquilo. E isso é o capitalismo. Ele faz parecer com que você nunca tem o suficiente, que o celular, né, que você está usando nunca é o suficiente. O iPhone mesmo funcionando, você quer ir lá e comprar um iPhone mais novo só porque lançou um mais novo. Então, basicamente, ele fala que isso são modelos desenhados pelo capitalismo. E esse desenho do capitalismo é basicamente dopamina. Faz com que você se sinta bem tendo o novo celular, o carro do ano, fazendo as viagens internacionais que as pessoas ao seu redor fazem. E ele não está dizendo aqui que você não deve fazer, mas ele está falando que é como o sistema capitalista faz com que você se sinta. Então você acaba gastando dinheiro, na maioria das vezes, com o que você não precisa para impressionar quem não se importa realmente com você. O terceiro ponto são os juros compostos. Esse, cara, para mim é um dos preferidos. O livro fala bastante sobre quem? Warren Buffett. Já falei aqui diversas vezes e ele, querendo ou não, é um mestre dos juros compostos. E também, ele não somente investe, tá, gente? Ele também realiza investimentos mais complexos através de opções para proteger carteira e tudo isso. Para vocês terem uma ideia, salvo engano, tá? Warren Buffett é um dos maiores operadores de opções do mundo. Mas isso é um vídeo mais complexo para explicar exatamente o que são opções, mas são basicamente derivativos. E como eu já disse em um dos vídeos aí para trás, que eu não lembro exatamente qual foi, é que todo mundo, né, fala que a frase é de Albert Einstein, e se todo mundo fala que é de Albert Einstein ganhou uma nova frase. E ele fala o seguinte: os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende, ganha. Aquele que não entende, paga. Ou seja, investir em ações, receber os dividendos, reinvestir os dividendos, você faz com que os juros compostos trabalhem ao seu favor. Agora, você gastar tudo no seu cartão, no carnaval, e aí seu salário não ser suficiente para você pagar nem a fatura do cartão, aí são juros compostos trabalhando para o banco. E aí depois o banco, né, é o culpado de toda a pobreza, e não você que gastou seu cartão de crédito achando que não teria o mês seguinte. O quarto ponto é que ele fala que planejar é essencial. E ele fala basicamente que
que a parte mais importante de um plano é planejar conforme o planejado e não seguir o plano. Isso eu demorei demais para entender no livro, porque eu tive que ler e reler. Só que ele dá uma explicação. Eu não encontrei, uma forma mais simples de passar isso, mas basicamente é o seguinte: pensa comigo, olha tudo que aconteceu nos últimos 22 anos, de 2000 até 2022 que a gente tá. A gente tá no meio de uma invasão da Rússia, invasão da Ucrânia pela Rússia. A gente ainda não saiu de uma pandemia, tá? A pandemia de coronavírus. A gente teve a entrada, dos Estados Unidos no Iraque, a gente teve no Afeganistão, a gente teve a Armênia contra o Azerbaijão, uma guerra extremamente sangrenta. Nós tivemos 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas. Tudo isso no intervalo de 22 anos e tudo isso afeta os seus investimentos. Então é muito difícil você fazer o planejamento disso tudo, colocar no seu plano, que tudo isso iria acontecer. Então o que ele está falando é o seguinte: se você tivesse planejado esses 22 anos e só seguido o plano, você provavelmente teria deixado oportunidades na mesa. É aquela questão, ele fala até aqui no livro o seguinte: você planeja e Deus ri. E isso é a coisa mais real, porque a gente não tem controle de todas as situações. Ele basicamente fala o seguinte: planeje e espere o melhor, mas sempre esteja preparado para o pior. Então vamos lá, só para a gente fechar esse ponto. Se você só planeja e executa conforme o que você planejou, olha o tanto de oportunidades que a bolsa teve. Eu nem citei a crise subprime. Então a gente teve aquelas caídas imensas na bolsa, a gente teve aquelas quedas exorbitantes e você só continuou seguindo o seu plano. Mas imagina só quem fez aportes maiores durante essas quedas. Teve multiplicação de capital. Teve gente que durante a pandemia, falando financeiramente, logicamente é uma tragédia, é tudo muito triste, que fez compras enormes de ações e multiplicou o capital por 4 vezes. Então o que ele fala é: planeje de acordo com o seu plano. Então o planejamento ele não é único, ele é constante. Ele vai fazer com que você sempre faça pequenos planos dentro do seu planejamento completo. O quinto ponto é que ele fala: você pode estar errado a metade do tempo e ainda assim fazer fortuna. E essa frase ele retirou de uma escritora, que é a Alice Hoffman, que escreveu o livro Bola de Neve, ou Snowball em inglês, que é o livro que basicamente conta a biografia do Warren Buffett. E ele fala que você simplesmente deve jogar o jogo de longo prazo nas suas finanças. E aqui eu fiz até a anotação no iPad, eu fiz uma notinha que a gente subestima o que a gente pode fazer em 10 anos e superestima o que a gente pode fazer em apenas um ano. Você de repente vira e quer resolver toda a sua vida financeira em um ano e esquece que você pode fazer todo um planejamento e realmente resolver a sua vida financeira, a sua aposentadoria em 10 anos. Então ele está falando para você: jogue o jogo do longo prazo. Não seja impaciente. A impaciência vai te fazer perder dinheiro. O sexto ponto é: controlar o seu tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode te pagar. E, gente, ele está falando aqui simplesmente o seguinte: o dinheiro vai te comprar o poder de dizer não. Quantas vezes você teve que dizer sim simplesmente porque você estava precisando de dinheiro? Quantas vezes você deixou, de dizer não simplesmente porque você abre a sua conta do banco, lá tá zerado, você não tem investimento, você não tem um planejamento? Então, o que ele está falando é: o dinheiro vai te comprar tempo. E tempo é o seu ativo mais valioso, não o dinheiro. O dinheiro é só um meio para que você compre o tempo que você precisa, beleza? O sétimo ponto ele fala sobre humildade. E ele fala de uma maneira bem filosófica sobre esse tema. Eu fiquei até um pouco pensativo sobre isso, porque ele fala que a maior forma de aumentar as suas economias não era aumentar a sua renda, é aumentar a sua humildade. Porque quando ele fala isso, eu pensei, putz, ele tá com um pensamento de escassez, ele tá com um pensamento de, a gente tem que economizar até o último centavo. Mas o que ele quis dizer é que lá na frente, quanto mais humilde você for, menos as suas decisões vão ser afetadas, porque a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, o seu ego começa a crescer. O seu ego começa a atrapalhar as suas decisões, ele começa a te tirar do centro mesmo, fazer com que você tome más decisões, porque o seu ego está à sua frente, ele se tornou maior do que você. Então, quanto mais humilde for, mais dinheiro você vai ganhar, porque quanto mais humilde você for, melhor decisões você vai poder tomar, tanto agora quanto no futuro. O oitavo ponto é que ele fala que a verdadeira riqueza é aquilo que a gente não vê. Hoje, se a gente parar para pensar e perguntar para a maioria das pessoas o que é riqueza, a maioria das pessoas vai definir talvez com bens materiais. E é isso, que na maioria das vezes o capitalismo traz pra gente. A gente pensa que riqueza é ter o carro do ano, é ter uma Lamborghini, é ter tênis, de coleções especiais, de collabs especiais. Não que eu não goste disso, tá, gente? Eu gosto, mas eu tenho deixado de usar nos últimos tempos,
tempos, tenho utilizado bastante sandália e meia. Isso aí é a última moda. Então, vou para qualquer lugar no supermercado, sandália e meia. Vou comprar um sorvete, sandália e meia. Vou para o cinema, não vou de sandália e meia porque a produção não deixa. E quando ele fala sobre a definição de riqueza é o que a gente não vê, ele simplesmente está falando que a gente deve avaliar o processo, avaliar toda a história de quem chegou realmente lá e não o que ela conquistou. A conquista é somente uma consequência, mas a riqueza está no processo, em como aquela pessoa chegou lá e qual foi a vida que aquela pessoa levou durante todo o processo de enriquecimento. Então, essa é a verdadeira riqueza. Ela não está nos bens materiais, mas sim no processo, na forma como você vive. E aí ele fala o seguinte: preocupe-se mais com o que eles fizeram para ganhar a riqueza e veja como você pode aplicar isso na sua vida, como você pode aplicar esses princípios. O nono ponto que eu separei é evite os pontos de falha. Quando ele fala isso, ele fala o seguinte: tudo que pode quebrar, eventualmente quebrará. Não é uma certeza, mas pode ser que quebre. A gente já viu praticamente a Petrobras quase quebrar, com um monopólio de extração dentro do Brasil, praticamente quase quebrou, simplesmente por mau gerenciamento, por desvio de dinheiro, corrupção, a máquina estatal, intervindo de forma incorreta dentro da empresa. Então, ele fala que a gente deve evitar, esse tipo de coisa na nossa vida, esse tipo de investimento na nossa vida. E aí ele fala que uma lição muito importante é você diversificar as suas fontes de renda e também diversificar o seu conjunto de habilidades o mais rápido possível, para fazer com que você não dependa somente daquilo, não somente de uma única coisa que você faz. Você diversifica as suas fontes de renda e também o seu conjunto de habilidades. E pessoal, é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar o link do livro aqui na bio, vou deixar da Amazon do Brasil também, porque eu acabei comprando em inglês. E hoje a gente falou sobre a psicologia financeira e eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, continuar apoiando a gente nessa jornada. Vamos nessa e é só o começo.